A PostHog acabou de lançar algo que muda completamente como a gente deveria começar a pensar sobre agentes de IA. Eles estão lançando um agente de código que não vai usar só o código como contexto, mas também todos os dados das pessoas que usam o seu produto. Se você não conhece, a PostHog é como se fosse o Google Analytics. Basicamente, eles coletam dados de como os usuários estão usando o seu site ou o seu aplicativo, e esses dados te ajudam a tomar decisões dentro do seu negócio. Mas por que então uma empresa que trabalha com Analytics gastaria tempo criando um agente de código? Isso é um sinal muito grande e muito importante, e que se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te explicar por que isso é tão importante e as oportunidades que isso pode gerar para você como profissional ou no seu negócio. Para te mostrar isso, eu trouxe aqui basicamente o post que eles fizeram de lançamento. Vou deixar o link no comentário fixado para você depois verificar. É um editor de produto, eles chamaram, e a ideia é que ele vai entender o seu produto, identificar padrões de uso, fazer triagem de bugs, de problemas dentro do seu produto e consertar para você, e ele corrige tudo automaticamente. E ele também vai fazer monitoria e melhoria contínua do seu produto. Então, qual é a ideia por trás aqui? Eles estão utilizando os dados que eles já coletam, que é o core do negócio deles, e eles estão conectando um agente que vai tomar ações baseado nesses dados. Para explicar melhor isso, eu queria dar um exemplo, Vamos supor que você tem um aplicativo que ajuda as pessoas a aprender inglês, Como se fosse o Duolingo aqui. E se você é dono de uma empresa como essa, vamos supor que você tem 1000 usuários no momento dentro desse seu negócio, e você está usando agentes de IA para te ajudar a alavancar o seu negócio. Ou seja, dentro do seu negócio você tem várias tarefas, incluindo fazer alterações naquele seu aplicativo. E aí, atualmente, como você normalmente está usando isso, Você está usando, por exemplo, o Cloud Code, que é um agente de IA, e ele vai direto no código-fonte para fazer as alterações. Então você fala o que você entende, o que os seus clientes precisam, o que você está analisando, e você passa isso para o agente, a feature que você quer construir, aquela nova funcionalidade, e ele vai construir para você. É isso que você está usando, vamos supor aqui nesse cenário. Só que quais os problemas que isso traz, Você fazendo isso, você não está considerando todos os dados de Analytics. Claro, é quase impossível você considerar todos, mas provavelmente você está perdendo alguns dados aqui. E isso se intensifica ainda mais se você já tem funcionários. Por exemplo, se você tem um programador que trabalha na sua empresa e ele não tem conhecimento ou muito acesso aos dados de Analytics do seu negócio. Então, normalmente, você vê os dados, você passa para ele a feature como deveria ser, e aí, do que ele entendeu, ele implementa a feature. Então, tem várias coisas nessa cadeia de informações que estão sendo passadas que podem ser perdidas. Então, por exemplo, informações sobre erros, informações sobre usuários, informações sobre vendas, informações sobre anúncios, etc. Ou seja, se você nem tem Analytics, é pior ainda. Mas se você tem, mas não passa isso diretamente para o seu agente, você está tomando muitas decisões no escuro, Que é o que eu coloquei aqui. É um cenário em que você está fazendo alterações só com o contexto de código. E por que isso se intensifica hoje em dia? Porque se você está usando o seu agente para construir isso para você, ele não tem esse contexto aqui. Normalmente o humano fica dependendo do humano passar para o agente esse contexto para ele olhar o código e entender o contexto do seu negócio, mais o contexto do código, e assim fazer a alteração. O que a PostHog está fazendo é muito, muito interessante e um sinal muito forte no mercado, porque ele também é um agente de código, como se fosse o Cloud Code, mas ele não está olhando apenas o código-fonte. Ele está olhando sinais de produção, ou seja, do seu aplicativo live lá, que os clientes estão usando, ele está vendo como aqueles clientes estão usando aquilo ao vivo, e ele está conectando toda essa informação dentro do seu negócio. Então, os dados de Analytics, como os usuários, as sessões dos usuários, todos os erros, os funis de venda,
como que aqueles funis estão funcionando, né? O flow que o usuário usa, o aplicativo, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está dando um exemplo, de aprender inglês, onde eles estão errando mais, se aquela pergunta não faz sentido naquele momento para aquele nível de usuário, os experimentos que você está rodando, por exemplo, se você está fazendo um teste AB. Então, essa ferramenta tem todo esse contexto. Então, ela tem o contexto do código, mais o Analytics para analisar. E não é uma coisa que você está tendo que criar um Frankenstein, né? Você está tendo que conectar várias coisas junto com o Cloud Code e pesando o seu Cloud Code para ter acesso a essa informação. Não, eles estão criando algo nativo. Eles estão criando o próprio agente de código que tem acesso a essas informações para fazer alterações no seu produto. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que é como você tem que começar a pensar isso no seu contexto, né? Eu vou dar alguns exemplos primeiro, e aí depois a gente vai passar para pensar como você pode aplicar isso no seu negócio ou dentro da empresa que você trabalha, como for. Recentemente o Meta anunciou o Meta Ads MCP, né? Que é uma coisa que muita gente já está fazendo, que é conectar o Meta Ads MCP com um agente, seja Cloud Code, ChatGPT, enfim, e aí a pessoa pode utilizar esse contexto para tomar ações. Por exemplo, parar um criativo, fazer escalar outro criativo, né? Aumentar o budget que você está gastando naquele outro criativo. É um exemplo. Isso é algo parecido com o que a PostHog está fazendo, né? Mas é algo assim, é um nível abaixo, assim, é o primeiro passo, vamos dizer assim. Então, basicamente é você dar a informação necessária, o que é importante para o seu negócio, para um agente, e esse agente poder tomar decisões baseado em dados reais. Outra coisa que você poderia fazer é basicamente usar o Google Analytics, né? Que é algo muito similar com o PostHog. Então, eles têm a API e você poderia usar os dados dessa API conectado no agente que você usa, Cloud Code, e aí você, por exemplo, poderia perceber dados como a pessoa abandona o carrinho ou desiste da compra porque o formulário é muito embaixo na página, ou o flow do usuário é muito complexo. Você consegue ver pelo Analytics as informações que podem de fato causar impacto no seu negócio, que podem converter mais. Um terceiro exemplo, né, seria o Brevo, por exemplo, que é um CRM. Basicamente você pode criar campanhas de e-mail, você pode criar funis, e imagina você conectar esses dados, né, via API, que eles também têm API, no seu agente, e ele poder controlar tudo isso. Então ele entende que, por exemplo, o e-mail 2 daquele funil específico, ele tem apenas 8% de abertura, que na verdade não é apenas, né, é um número muito bom, mas daria para melhorar. Então, quais são as alternativas, por exemplo, que você poderia colocar no subject ali que poderia melhorar essa informação? Na real, qual a alteração de copy baseadas em dados reais que você poderia fazer? Isso aqui, se você observar cada ideia dessa aqui, isso aqui já é uma ideia de negócio, tá? Só separando aqui cada um. Eu não acho que você deveria tentar fazer todas ao mesmo tempo, mas cada um desses exemplos aqui, na minha opinião, já é uma ideia de negócio que, se você conecta e oferece como um serviço ou como um produto para alguém, isso aqui já é uma solução muito interessante que vale dinheiro. Porque, querendo ou não, se você consegue melhorar o funil de venda de alguém, né, conectando o IA com informação verdadeira, né, de um funil de venda, você está fazendo essa pessoa ganhar dinheiro. Então você já está ajudando ela. Se você consegue fazer a mesma coisa com o Google Analytics aqui, conectando a um agente, você já está ajudando essa pessoa. Mesma coisa para o Meta Ads. Então, você já entendeu a ideia aqui. Então, o conceito por trás disso é até bem simples, né? Que é escolher uma fonte de dados, né? Esse seria o primeiro passo que você vai tomar. Você vai conectar um agente de IA. E no caso do PostHog, eles criaram um agente de código. Eles querem focar em pessoas que têm esse produto como sites, aplicativos, né? SaaS, seria mais esse mercado. Mas você pode pivotar para outras áreas. Por exemplo, eu dei o exemplo dos e-mails. Imagina que você tem um agente que escreve copy para e-mail. Então,
não precisa ser um agente de código, ele é um agente de copy, mas ele tem conexão com o Brevo, por exemplo, que ele tem os dados lá dos e-mails, como os usuários estão interagindo com os e-mails, e você está basicamente utilizando esses dados, junto com o seu agente para melhorar aquilo. Então não é apenas código, tá? Isso aqui se aplica para qualquer coisa. Então escolhe uma fonte de dados, conecta um agente, seja ele de código ou não, o agente que você quiser, e aí você vai pedir, no terceiro passo, análises e ações, porque é isso que você quer. Você quer que esse agente te entregue uma análise, né, um report ali para você analisar e ver o que faz sentido para o seu negócio ou não, ou você quer que ele tome ações. Por exemplo, você quer que ele crie uma funcionalidade no seu produto, ou você quer que ele escreva uma copy melhor do que a copy atual, para você poder testar e ele depois comparar e ver o que deu certo, o que deu errado, certo? E aí é esse o quarto passo, que você vai basicamente evoluir. Se você está implementando um teste AB, você vai comparar isso e implementar outros testes para ir comparando os dados e evoluindo o seu produto com dados reais. E aí, coisas que você pode fazer hoje, cara. Você pode conectar ao Meta Ads, como eu já disse. Você pode conectar a Google Analytics ou o próprio PostHog. Você pode conectar. Você não precisa usar a ferramenta que eles estão lançando, mas você pode conectar o que eles já oferecem, né? Porque eles têm API e tudo mais, com o seu próprio agente. Você pode conectar o Brevo ou o HubSpot, que são dois exemplos, né, de CRM que você poderia usar, ou o próprio YouTube. Então, se o seu negócio usa dados, por exemplo, do YouTube, se você usa as informações de vídeos, de como está a tendência de mercado no YouTube, você pode usar esses dados para ajudar o seu negócio a evoluir. Isso aqui são só ideias, tá? Isso aqui é só para te dar um overview do que você pode fazer. Não fique limitado só a essas ferramentas, imagine tudo que possa ajudar ou impactar o seu negócio e com certeza isso pode entrar aqui dentro desse framework. Agora vamos parar para pensar em como você pode aplicar esse conceito do PostHog no seu negócio agora. E quais as oportunidades de negócio que você pode estar tendo assim na sua mão que você não está vendo, mas isso aqui é um sinal para você. A primeira coisa você atualmente provavelmente usando Cloud Code ou Codex ou Cursor como seu agente, não importa qual agente você está usando, mas vamos dizer que você já usa isso aqui, só que você, ao mesmo tempo, você está pegando o seu conhecimento, utilizando dentro do Cloud Code para ele fazer coisas para você. Só que a ideia agora é o próximo nível, que é o que a PostHog fez, né? Eles pegaram basicamente o que eles já faziam, que era o core do business deles, que era dados, né? E eles conectaram com um agente de IA. Aqui eu estou mostrando a conexão do Cloud Code com o PostHog, mas basicamente o que eles criaram é isso. É a conexão do que eles já faziam com um agente de código. Só que agora é tudo dentro da empresa deles. Então eles vão oferecer isso como uma solução para os clientes deles, porque eles sabem que muitos dos clientes deles são empresários individuais. São pessoas que eles mesmos estão fazendo as alterações no código. Então, dessa forma, eles criaram uma nova solução, eles pivotaram o business e vai ser com certeza uma nova fonte de renda para eles. Então, o que você pode fazer é pegar o core do seu negócio, né? Você pode pegar o que você já faz de melhor, conectar com a gente e vender como uma solução. Eu mostrei alguns exemplos aqui que você pode roubar, você pode fazer, fica à vontade. A ideia é exatamente te dar ideias que você possa aplicar no seu negócio ou na sua carreira e possa te ajudar. E o motivo de eu achar que isso aqui é assim, um sinal absurdo do mercado você pode começar a observar a partir de agora que muitas empresas vão começar a fazer isso. Mas essas empresas vão começar a oferecer agentes de IA que vão conectar o que eles já fazem de melhor com o poder da inteligência artificial e oferecer isso como uma nova solução. Essa é a oportunidade que eu vejo que você pode fazer hoje e pode te dar uma vantagem absurda e desleal no mercado, certo? Dito isso, se você tiver qualquer pergunta, deixa nos comentários, eu vou estar lendo todos os comentários. E se você gostou desse conteúdo, cara, se eu adicionei algum valor para você, por favor, deixa o like, né? E segue o canal, isso me ajuda bastante e isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse para ajudar você. E se você quiser começar a testar o que eu acabei de falar aqui para você, eu fiz um vídeo, meu último vídeo foi ensinando como criar agentes especializados e você pode checar esse vídeo assistindo ele bem aqui. Tamo junto!